Louvado seja o nome do Senhor, nós vamos fazer então uma continuidade do comentário que estamos fazendo a respeito do livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. Então, esse capítulo está totalmente direcionado como foco, falando das questões, da possibilidade das questões sobre o casamento, como ele deve ser, e das questões da pessoa ser casada ou não casar. Então, o apóstolo Paulo, na última vez que olhamos, então, ontem, né, ele diz respeito a falar a respeito do assunto de um casal aonde os dois cônjuges são cristãos. Depois ele fala de um casal que um dos cônjuges é cristão, possivelmente sendo que se converteram, um deles se converteu depois deles já estarem casados. Porque o apóstolo não está dizendo que um cristão pode casar com uma pessoa que não é cristã. Isso ele vai contestar isso depois. Mas ele continua e diz o seguinte: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Na verdade, o apóstolo Paulo está reforçando o contexto daquilo que é a realidade de cada uma das pessoas no momento aonde as pessoas são chamadas. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, na verdade, aqueles vínculos que já existiam, que não são impuros, que não são imorais, que não são injustos, que não são pecaminosos, aqueles caminhos pecaminosos, eles vão continuar, eles não vão ser destruídos, eles não têm por que ser quebrados. Então, nem alterados, né, vamos dizer assim. Então, existem alguns vínculos relacionais, casamento. Existem alguns vínculos que nós temos que são raciais, por pertencer a uma nação. Existem alguns vínculos sociais, na maneira como se organiza e se estrutura a sociedade, que cada um deles, para falar do casamento, eles não vão ser alterados porque isso não vai influenciar diretamente naquele que se converte. Então, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa que é convertida, se você foi convertido estando casado, continue casado, mesmo que a sua esposa seja uma mulher descrente, ou mesmo que o seu marido seja um homem descrente. Se você foi chamado estando solteiro e está bem assim, e você tem um fortalecimento, como eles chamam, um dom da parte de Deus para estar assim, o Evangelho não te obriga a ter que casar. Que alguém pudesse olhar aquele mandamento, né, que o Senhor nos mandou frutificar. Então, casa e tenha filhos aqui, o apóstolo está dizendo o seguinte: não, cada um permaneça no estado que Deus lhe chamou. E vou dizer mais a vocês, coríntios: isso é o que eu ordeno em todas as igrejas. Eu não ordeno isso somente para vocês, mas eu tenho andado pelo mundo nas igrejas que foram abertas e tenho ensinado a todas elas a mesma coisa. O que eu estou ensinando para vocês, já ensinei nas outras igrejas. E aí diz assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Este princípio é o princípio geral que rege as afirmações e as comparações que o apóstolo Paulo vai fazer. Então ele diz o seguinte: está alguém circuncidado? Quem é que poderia estar circuncidado? Se você até hoje não ouviu, é novo na igreja, é novo na fé, ou quem sabe você está ouvindo esse vídeo e não entende o que é essa expressão, todo judeu, ele tem, quando nasce, né, o seu membro, né, o seu membro, pastor, o que é o seu membro? Tá, vou falar assim, o seu pênis, né, pequenininho ali, ele é circuncidado, é tirado a ponta que se chama prepúcio, a ponta pele, não a ponta, né? Então isso é um sinal que o povo judeu tem, que é um sinal, a circuncisão foi dada para Abraão, e Abraão circuncidou seus filhos, e assim vem vindo, né? Seu filho Isaac, e isso vem vindo até o dia de hoje.
Então, observe o seguinte: um judeu que se converta, ele não precisa omitir ou negar que ele é judeu de sangue. Ele não vai ter que fazer uma cirurgia para deixar de ser o como ele está. Então, se alguém é circuncidado, né, como está dito aqui, fique circuncidado. Está alguém incircuncidado, quer dizer, alguém... Quem é que é incircuncidado? Bom, fora dos gentios que são os israelitas, ou fora dos judeus que são os israelitas, o resto de qualquer outra nação do mundo. No caso aqui, romanos, gregos, né, que pudéssemos falar. Então, se está alguém aqui que está incircuncidado, você não precisa se circuncidar. Não vai tomar um apreço ou vai se apegar ao judaísmo. Você vai permanecer no estado que você foi chamado. Ele está falando essas coisas que são coisas raciais, que distinguem uma nação da outra, para dizer assim, ó, há coisas que não são pecaminosas, há coisas que, na verdade, aparentemente são só exteriores. Elas não têm uma importância verdadeira, crucial, porque, na verdade, o que realmente tem importância? A observância, o obedecer os mandamentos de Deus. Como se estivesse falando assim, há muitos judeus que são circuncidados e que não obedecem a Deus. E é possível ter pessoas incircuncidadas que conheceram a Jesus e passam a obedecer a Deus. O que vale mesmo é obedecer a Deus, seja judeu ou seja gentil. Os gentios sempre são incircuncidados. Bom, falando assim, meus queridos, ele está dando um exemplo que algumas coisas que eram e que são coisas que não vão interferir e não vão influenciar. Ninguém vai ser mais aceito porque é circuncidado. E ninguém vai ser rejeitado porque se converteu e vai ser rejeitado porque é circuncidado. Na verdade, até podemos dizer que há uma certa idolatria do mundo evangélico para a figura de um judeu. Quem sabe pudesse ser colocado aqui um judeu, então, quem sabe se converte, a sua mulher, ela não se converte. O apóstolo pudesse também estar dizendo aqui para ele, né, dentro da analogia que ele coloca, essas afirmações que cada um deve estar no estado que foi chamado, falando para um judeu, olha, mesmo que a sua esposa não se convertesse, você não vai abandonar ela. Meus queridos, cada um permaneça no estado em que foi chamado. Então ele continua e diz assim, fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Olha só isso aqui. Ele usa uma outra expressão. Bom, naquele tempo existia servos, não, existiam escravos. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, se você quando foi chamado na condição, e todos são chamados, o evangelho é pregado para todos, se você foi chamado numa condição sendo escravo, bom, se é possível por um meio legal que você alcance a liberdade, ainda que tu até compre isso, ou ganhe isso por algum mérito, por algum tempo de serventia, bom, que você possa até fazer isso. Mas fique sabendo que ainda que você não faça isso, você poderia ficar na condição de escravo, sabendo que aquele, como ele diz aqui, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, escravo, é liberto do Senhor. É liberto do Senhor. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, a verdade é o seguinte, essa situação exterior que alguém possa ser chamado dentro de uma condição social, dentro de um arranjo da sociedade, isso não vai interferir no que diz respeito à liberdade que Cristo te dá. Porque ele vai fechar isso dizendo assim, todos os homens, com toda certeza,
antes de Cristo, quer patrões, quer empregados, quer tutores, quer escravos, todos eles estão debaixo de escravidão do pecado. Então, uma vez que Cristo liberta, seja qualquer um deles, todos eles passam a serem libertos do Senhor. São libertos no Senhor. Então, ainda que se você tiver a oportunidade, olha, busque a tua liberdade. Mas se isso não acontecer, não tem muita importância. Porque, na verdade, a questão que nós estamos falando aqui, o que realmente tem importância é que você é liberto no Senhor. Falando isso, então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas sabe aquela pessoa que nunca foi escrava de ninguém? Ela sempre foi livre, mas ela certamente estava debaixo do jugo da escravidão do pecado, de Satanás e da carne. Mas essa pessoa, ela também é liberta no Senhor. Mas pode dizer o seguinte: ela é liberta no Senhor do pecado, mas ela se torna um servo de Cristo. Ele se torna um escravo de Cristo. É feio falar assim, né? Ninguém gosta, né? Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não importa muito a condição. Qualquer um de nós, porque isso é uma condição exterior, nós recebemos uma condição interior. E o Evangelho, quando alguém se converte, não vem mexer nessas situações estruturais. Na verdade, vê lá, assim como uma mulher descrente pode conviver com um marido descrente e ele ser santificado pela sua convivência, assim um escravo que serve o seu senhor como a Cristo, ele pode dar tal testemunho de maneira que o seu senhor possa se converter a Cristo. Então, e independente da condição que cada um viva, certamente de alguma forma ou outra podemos vir a glorificar a Deus. E para terminar, diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ele volta a afirmar o mesmo princípio que ele está defendendo até aqui e reforça ele que todos nós, então, fomos comprados por bom preço, na verdade, por alto preço. Foi o sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário, sendo derramado pelas nossas vidas, de maneira que nós hoje temos a oportunidade de podermos estar, então, na presença de Deus e não devemos nos colocar, e aqui ele está falando de uma escravidão que pudesse não ser uma escravidão física, porque ele falou de ser libertos do Senhor e ser escravos do Senhor. Aqui ele está falando que nós somos servos de Deus. E temos que ter cuidado para não termos uma idolatria no nosso coração em relação a homens, permitindo que homens tomem o lugar de Cristo nas nossas vidas e que venhamos a ter mais respeito e temor por homens do que por Cristo. Bom, meus queridos, chegando até aqui, nós vamos encerrar os comentários desse dia. Se você tem alguma dúvida, você pergunta. Se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, o faça, de maneira que possamos ser edificados juntos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.